Esta é a leitura da quarta parte da Lei do Receber e última desta lei. Eu agradeço a todos que estão ouvindo e assistindo e um bom estudo para você. A chave para a lei, então, é essa. Nós estamos sempre recebendo da vida aquilo que nós damos e expectamos, quer que nós atraímos coisas boas ou más. Isso é governado pelo mesmo princípio. Talvez você até já tenha dito a seguinte frase: sim, é exatamente como eu disse que aconteceria. E especialmente quando alguma condição ou circunstância nada agradável aparece. Você convidou essa circunstância em sua vida justamente porque você direcionou seus pensamentos a ela e expectou que ela acontecesse. Você pode também expectar o que é bom para aparecer em sua vida, usando esse mesmo princípio, e você pode acelerar o processo através de sua preparação. Muitas das falhas em demonstrações são porque nós não forçamos nossas expectativas para manter a pressa unida aos nossos desejos. Frequentemente nós desejamos uma coisa, mas em nossos corações expectamos outra, o que cria uma grande confusão. O mestre disse: uma casa dividida entre si não sobreviverá. Quando a mente está confusa, não existe cooperação, nem existe a força da união para atrair a força que isso requer. Uma radiação mental positiva irá varrer todas as nuvens de dúvidas e medos com uma confiante expectativa que todas as coisas darão certo. Você opera a lei que irá fazer todas as coisas darem certo. Existe um poder dentro de você, maior do que qualquer dificuldade que você venha encontrar. Esse poder jamais irá falhar em ajudá-lo. Você talvez pergunte: posso desejar coisas que ainda não estou pronto para receber? Posso pedir demais à lei? A lei irá pedir que eu receba coisas que não são para o meu bem? Um verdadeiro desejo representa a aspiração da vida, buscando sua completa expressão, e ela se mantém viva através de sua contínua expectativa de sua total satisfação. Ela trará até nós forma e maneira para a manifestação. O princípio explica: nenhum desejo é sentido até que a fonte esteja pronta para aparecer. Nenhuma mente poderá estar consciente de um desejo, a menos que a possibilidade de sua conquista já exista. Suas orações, seus desejos, sua aspiração interior são como ímãs. E quanto mais fortes elas são, mais forte é o poder do seu ímã e mais forte será a atração. Você não pode pedir demais para a lei, pois ela é ilimitada e os recursos são inacessíveis. Você será capaz de conseguir apenas aquilo que você for capaz de imaginar, o que você for capaz de entender. Você poderá receber apenas o equivalente ao que você dar. A lei não nega mais do que a matemática nega os números. Você pode receber alguma coisa que não parece ser bom, mas o bom pode vir através dele, como os erros na matemática. Embora você cometa muitos erros, os erros te capacitam através de suas correções para melhor conhecer as regras. Depois de você ter corrigido uma ou várias vezes, você nunca mais irá cometer o mesmo erro. Sendo assim, a lei serviu você bem e acabou te proporcionando um grande conhecimento. O Senhor ama aquele que doa de coração. A lei serve àquele que doa livremente. O que quer que você dê, dê com um espírito livre e disposto. Dê sem nenhuma obrigação ou recomendação. Então, isso voltará a você sem obrigações e sem restrições de qualquer tipo. Aquele que dá muito recebe muito. Dar o seu melhor ocasionará o recebimento do melhor, na direita proporção do grau de sua doação.
A razão pela qual tantas pessoas recebem tão pouco é porque elas doam muito pouco. Elas são pobres, sofridos, porque eles se recusam a dar. Não importa qual seja a natureza de suas posses, dê e dê em abundância. Você poderá dar de sua vida interesses, energia, pensamentos, habilidades, amor, apreciação e ajuda, dando de sua vida pensamentos e amor e fazendo isso prazerosamente e bem feito. O que quer que seja que você for fazer, chamado a fazer, você expressa o seu melhor. E quanto mais você dá, mais você recebe. Isso não significa que você fará isso apenas por egoísmo e de qualquer jeito, mas fará de uma forma organizada para fazer o melhor uso de suas energias, faculdades e talentos para uma vida mais agradável. Se hoje suas habilidades são pequenas e seu poder insignificante, comece agora a fazer mais através do uso deles e eles irão crescer. Lembre-se da história do mestre e dos seus serventes para os quais ele deu certa quantidade de dinheiro. Para um 2, para o outro 3 e para o outro mais. E dos quais ele esperava colher de acordo com o que lhes foi confiado. Ele sentiu muito prazer ao fazer sua colheita e percebeu que o que havia recebido menos havia feito melhor uso do que lhe foi confiado do que o servo que havia recebido muito, mas fez mau uso do que recebeu. Desse modo, o servo que havia recebido menos conseguiu mais perante o que lhe havia dado o dinheiro. Em outras palavras, o indivíduo que usa adequadamente o que ele tem será abençoado com mais e mais, pois com a medida que medirmos, seremos medidos nós também. Esse é o caminho do crescimento. Esse é o segredo da lei do receber. Se o mundo dos negócios não reconhece que o ato de dar é fundamental para os negócios, não iremos nos aceitar isso em nossas vidas? Isso não é um sermão religioso, isso é boa lógica ou senso comum. Pois se a lei funciona em um departamento, irá funcionar em todos os departamentos, não importa em qual nós decidamos usar. Seja o que for que você deseje, saúde, sucesso, felicidade, riqueza ou poder, comece indo em direção a isso. Comece fazendo o que aprendeu aqui. A lei funciona, os resultados são garantidos, pois existe um princípio natural envolvido. Você pode proceder sem dúvidas, ou medo de desejar e expectar todo o bem que você pode imaginar, usar e desfrutar. Quando a mente do homem torna-se altruísta, a ponto de submeter-se à lei, o homem acaba de nascer de novo, graças à sua atitude em parceria com a lei. Ele e os que o cercam mudarão, e todos irão aderir ao seu novo jeito de pensar. Última parte da lei do receber. Obrigado a todos que ouviram e que assistiram, e gratidão, né? E eu deixo um recadinho que na descrição do vídeo tem o link para reprogramação subliminar Destrave Sua Prosperidade. Acesse ao link e saiba mais sobre esse treinamento, o qual será de muita eficácia para você. Obrigado, muito obrigado, bye bye, tchau. E até a próxima lei, que será a lei da apreciação, louvor. Bye bye.